Olá! Neste vídeo, iremos demonstrar em como aplicar o fechamento de caixa e como podemos fazer para interpretar o fechamento para identificar se esse fechamento condiz com o que está na gaveta, que é em dinheiro ou em cartão, ou se tiver cheque, alguma coisa assim. Então, em resumo, para que serve o fechamento de caixa? Quando fizermos o fechamento, ele vai emitir um cupom, uma fita, né? Vai emitir uma fita explicando tudo que foi feito de abertura, tudo que foi feito de vender em dinheiro, tudo que vendeu em cartão, etc. Para que veja no final do total em gaveta se bateu com o que tem dentro da gaveta. Então, como fazer o fechamento de caixa? Para aplicar o fechamento de caixa é bem simples. Iremos pressionar a tecla F1 para primeiro ver qual é a tecla que acessa o menu gerência. Nesse caso, tecla K. Iremos pressionar ESC e pressionar a tecla K. Aqui vamos colocar o código e a senha. E ele aparece as opções: fechamento de caixa, suprimento, sangria. Nesse exemplo, vamos colocar a opção 1, que é fechamento de caixa. Pressionamos o número 1 e pressionamos Enter. Ele vai aguardar que coloque o código e a senha do operador que fez a abertura do caixa. Então vamos colocar aqui o código 1, a minha senha. E ele começa a imprimir o fechamento de caixa. Como sai discriminado esse fechamento de caixa? Ele vai sair apenas uma via, escrito fechamento caixa produção, mostrando alguns valores de totais. Então, como eu fiz o fechamento aqui e saiu para mim, no meu caso, a fita, eu vou fazer uma forma de demonstrar essa fita para que vocês possam ver nesse vídeo aqui. Então, como eu vou interpretar esse papel que acabou de sair da minha impressora? Primeiramente, deixa eu colocar aqui. Vou abrir aqui o bloco de notas para que possamos acompanhar. Procure um documento, desse papel que saiu aí na impressora, procure um documento chamado Fechamento Caixa Produção. Por quê? Isso é tudo que vendeu no modo produção, que é no modo fiscal. Ele vai trazer depois o PDV, que é o número do caixa que foi feita a venda. DT emissão, que é a data que foi emitido esse fechamento. No meu caso aqui foi emitido dia 3/8. E a hora que imprimiram esse papel. Então aqui estou colocando os dados que saiu aqui para mim. Ele está saindo exatamente dessa maneira que eu estou escrevendo, tá? Depois ele discrimina data da abertura, ou seja, quando que foi feita a abertura. No meu caso está dia 2, ou seja, fiz a abertura ontem e fechei o caixa apenas hoje. 08/2016. Também trará data de movimento. Qual que é a diferença desses campos? Data da emissão, quando foi emitido o fechamento. Data da abertura, quando abriu-se o caixa. E data movimento, referente a movimento de qual dia? Do dia 2, porque mesmo, imagina uma situação onde o cliente inicia dia 2, umas 6 horas da noite, e depois ele só termina de vender umas 3 horas da manhã, no outro dia, que já é dia 3. Ou seja, o fechamento vai ser emitido dia 3, só que toda aquela discriminação que tem no fechamento vai ser referente ao dia 2, porque o trabalho dele, o movimento dele foi dia 2. E por último, ele vai trazer a informação de quem que foi o operador. Operador 1. Ok. Depois disso, ele vai trazer assim: totalizadores. Totalizadores. Para que serve o campo de totalizadores? Para que possamos saber em totais quanto que tivemos de desconto, quanto que tivemos em acréscimo, quanto que tivemos de cancelamento de cupom, quantidade de cupom cancelado, cancelamento de item, etc. Então, veja que ele vai trazer aí descontos. No meu caso, ele trouxe 33,28.
Descontos em recarga, somente para clientes que aplicam recarga de celular no estabelecimento pelo nosso sistema. Caso não aplique e tenha interesse, faça o contato no 3412-0000 com o nosso setor comercial. Depois ele traz acréscimos. Acréscimos é aquela situação onde, por exemplo, façamos uma venda em 2 vezes no cartão e quando for em 3 vezes tem um acréscimo de 5%. Aí ele traria os valores dos acréscimos aqui. No meu caso ele está 00 porque não fiz acréscimo. Acréscimo em recarga, só se tiver recarga, então vai estar 0 no meu. Depois ele traz cancelamento de cupons. 21,50 ele está trazendo aqui no meu. O que seria cancelamento de cupom? Quando façamos o fechamento especial e quando fazemos o cancelamento de cupom na tecla U. Ambos vão totalizar nesse campo. Depois ele traz quantidade de cupons cancelados. Aqui é quantos cupons foram cancelados. Então, se eu fiz fechamento especial 4 vezes, eu teria 4 cancelamentos de cupons. Se eu fiz 4 fechamento especial e 3 cancelamento pela tecla U, que é quando já imprimiu, 4 mais 3 seria, no caso, 7 cancelamentos. No meu caso aqui eu tenho 5, que fiz um total 5 cupons cancelados. Depois, cancelamento de itens. Esse cancelamento de item só para aquela situação onde cancelamos o item dentro da venda e depois prosseguimos com a venda. Aí ele entra aqui. Se acaso eu estou fazendo uma venda de R$10, 2 produtos de 5, cancelo apenas um produto de 5 e não termino a venda, cancelo depois o cupom, ele não vai entrar em cancelamento de itens. Porque cancelamento de itens é quando eu cancelo o item e prossigo a venda com os outros itens que eu não cancelei. Então aqui coloco R$3,50. Depois temos aqui total vendas líquidas. Ele vai me trazer 220,72. Aqui, ele está somando o que vendeu em dinheiro, o que vendeu em cartão, menos o que foi devolvido de troco. Então, esse campo ainda não é o mais interessante para ver se a gaveta, que é o que mais interessa, do operador vai bater. Opa, é aqui que a gente vê, ó. Depois tem esse campo. Esse campo, um dos mais importantes, detalhamento. Ok? Detalhamento, temos lá sim. Primeiro começa com símbolo de mais. O que é símbolo de mais? O próprio papel vai somando. Então ele somou dinheiro. Em dinheiro, tenho aqui no meu 212,28. Depois ele traz o símbolo de mais. Cartão. 39. Depois ele traz o símbolo de... O que seria isso? Né? O que eu vendi em dinheiro e o que eu vendi em cartão. 221 não, perdoe. Eu coloquei valor indevido aqui. É 212,28. Isso, exato. Depois ele vem aqui. Abertura de caixa. Esse seria o valor que colocamos para começar o dia. Que é aquele valor que começa para colocar de troco. No meu caso, coloquei R$100. Depois, ele vem com símbolo de mais. Suprimento. Suprimento é quando colocamos mais dinheiro no caixa. No meu caso, eu coloquei R$50. E depois ele traz contravale. Esse recurso é um recurso pouco utilizado. No meu aqui eu não fiz nenhum tipo de contravale. Recarga. Se acaso tivesse feito recarga para celular. E aí ele vem com menos sangria, ou seja, menos o quanto eu tirei do caixa. No meu caso, eu fiz uma sangria de R$50. E menos o troco. O troco que seria aquele troco que eu devolvo para o cliente. Por exemplo, uma venda de 30, o cliente me deu 50, eu devolvi de troco para ele. Então ele vai totalizando nesse troco aqui os R$20 dessa venda, mais outros 10 que fosse de outra, etc. Então ele vai somar dinheiro com cartão, com abertura, com suprimento, contravale com recarga e vai subtrair sangria e troco. Para depois ele me apresentar total em gaveta, que dá aqui no meu caso, estou com o valor 320,72. E total
dinheiro em gaveta. Esse campo tem que prestar muita atenção. Por quê? Qual a diferença de total dinheiro em gaveta e total em gaveta? Total dinheiro total em gaveta, sem ser esse de baixo. Vamos ver apenas esse de cima aqui. Esse campo, total em gaveta, ele vai somar esse com esse, com esse, com esse e subtrair esses dois. Ou seja, aqui, esse valor, eu teria que somar os tickets dos cartões mais o que eu tenho de dinheiro. Teria que bater com esse valor. Se dá a mais ou tá a menos, algum processo indevido aconteceu. Vamos colocar situações que acontecem para esse valor dar a mais. Muitas vezes eu fiz uma venda de R$32, é uma venda de 32, o cliente me deu 40. Vou devolver para ele o troco no caso de R$8 e o cliente quer me deixar como se fosse uma cortesia isso. Ele não quer pegar o troco. É claro, geralmente acontece com R$1, 50 centavos. Muitas vezes alguns clientes não pegam esse troco por ser muito pequeno. Então isso vai entrando como sobra e o caixa não entende que isso está sobrando, porque o caixa não sabe que o cliente deixou esse troco lá. Então ele vai acabar ficando 50 centavos, R$1. Então você vai ver no final de tudo, pode ser que dá uma sobra de 3, uma sobra de 5, dependendo também do movimento. Se for um movimento muito alto, se for um movimento muito baixo. Então aqui, se eu somar os tickets dos cartões mais o que eu tenho de dinheiro dentro da gaveta, teria que bater com esse valor aqui. Então se nós pegarmos aqui, ó, calculadora, e fazer 212,28 mais 39 mais 100 mais 50, que é o suprimento, menos, vamos fazer menos, a sangria, menos o troco. O troco aqui eu coloquei errado, é 30,56, me desculpe. 30, é que eu estou olhando no papel, então eu estou fazendo assim. Veja que ele bateu com 320,72. Então, quer dizer, a menos que não foi feito algum processo no caixa, porque, por exemplo, se eu tirar dinheiro e não fizesse a sangria, isso aqui ia estar zero. Por consequência, ele não ia fazer menos a sangria, ia estar mais R$50 aqui, que ia dar 370. Só que se eu fosse ver no meu físico, ia ter 320. Mas por que está dando a mais? Porque não fizeram. Quer dizer, 320 não, no meu caso eu ia ter 370, mas eu ia ter 320. Por que, que aqui está dando a mais e o meu físico está dando a menos? Porque fizeram a retirada de dinheiro do caixa e não efetuaram o processo de sangria. Então, nesse caso, é isso que faz acontecer esse tipo de situação. Outro detalhe, se formos depois continuar o detalhamento do fechamento, ele vai ter um campo chamado total dinheiro em gaveta. Qual que é a diferença do total em gaveta para o total dinheiro em gaveta? Esse total dinheiro em gaveta, ele remove o que foi vendido de ticket, ou seja, o que foi vendido de cartão, na verdade, né? Então aqui ele traz realmente o que você tem que ter de cédulas e moedas no seu caixa. Então, esse aqui é só o valor total, toda essa conta, menos o cartão. Então, teria que estar batendo com esse valor. Se der a mais, as situações que pode vir a dar a mais. Se esse papel tiver a mais que o físico, né? Se aqui eu tiver 281 e eu tiver 250, alguém pode ter feito sangria e não ter informado. Alguém pode ter devolvido o troco errado, por exemplo, ele tinha que devolver R$2, sem querer tinha mais uma nota de 5 junto e eu não vi. Tem cliente que muitas vezes ele avisa, fala que o troco está errado, mas pode ser algum cliente que leve o troco embora mesmo estando pegando a mais do caixa. Então, é só prestar atenção no momento do troco, como também nos momentos de sangria, efetuar o processo de sangria, que aí o caixa vem a bater esse fechamento. Depois que fez o fechamento, bateu, ok. Pega, coloca, geralmente os estabelecimentos colocam no envelope e levam para o gestor junto com o papel e anota se teve alguma diferença ou não. Então, esse é o processo que tem que ser feito todo dia, processo de fechamento de caixa. Se muitas vezes tiver alguma dificuldade de interpretar o que eu estou dizendo nesse vídeo, podem fazer da seguinte maneira. No próprio Google, se digitarmos aqui a seguinte caixa de pesquisa, a seguinte pesquisa, KCMS interpretar
interpretando. O primeiro link é como interpretar o fechamento do caixa. Então clicamos. Deixa eu só fazer a liberação do meu Firewall aqui. Ele não está liberando. Ok. Quando clicar naquele link como interpretar o fechamento, ele vai aparecer isso daqui, ó, que é explicando o que significa cada campo. Então, dessa forma, acredito que se tiver alguma dificuldade, esse link também pode ajudar em como fazer o fechamento do caixa. Ok? Então, esse foi o processo em como efetuar o fechamento do caixa e como também interpretar esse documento que sai da impressora. Obrigado, até a próxima.